Então, bom dia. Eu vou continuar um pouquinho, pegando até a deixa da apresentação do Rodrigo, né? Então, eu vou falar um pouco mais da parte molecular do CAR. Então, o Rodrigo já deu várias moléculas da estrutura, como ele é formado, e o que a gente programou agora para essa última parte, que vai ser a nossa última parte do workshop, é dividir essa aula em 3. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos aspectos básicos, né, da molécula do CAR e tentar mostrar os tipos, as inovações, do que tem de novo, até como o Rodrigo falou, qual que é o melhor CAR. Então, como escolher para as diferentes doenças. Depois a gente vai ter um intervalo e em seguida entra a Camila. A Camila vai falar um pouquinho do bioprocesso, como expandir essas células. E a Kellen finaliza então o workshop, né, com os ensaios imunológicos funcionais em relação à utilização do CAR. Bom, então eu vou falar bem rapidamente, porque o Rodrigo já explicou bastante, mas só para vocês terem uma ideia geral, né? Então a gente falando aí do linfócito T, que é nosso alvo da terapia celular. Então, só para vocês tentarem localizar onde que entra esse CAR, né? Eu trouxe um linfócito T citotóxico para as pessoas que não estão muito acostumadas. Então, o linfócito T citotóxico, ele tem TCRs, né? Que o Rodrigo falou, que são TCRs que eles reconhecem antígenos, né? Não próprios. E a hora que ele reconhece esse antígeno, que geralmente é apresentado por uma molécula de MHC, ele dispara uma resposta imune contra essa célula infectada e leva à morte da célula. Tá? Isso é o processo natural que ocorre, né, por uma infecção. E aí vem o nosso grande desafio, né? Como fazer com que os linfócitos T reconheçam proteínas na superfície de tumores, né? Então, eu não sou muito bem da área de imuno, a Kellen está aqui para ajudar, mas durante a seleção dos linfócitos, né, os linfócitos que têm alta afinidade por peptídeos próprios, eles são eliminados. Então, os que são estimulados a sobreviver, a proliferar, são os linfócitos que têm baixa afinidade com os nossos peptídeos próprios. Então, eu trouxe essa figura só para mostrar que eu achei bem interessante. Em vermelho, a gente tem alguns linfócitos, alguns TCRs conhecidos, que reconhecem proteínas de diferentes vírus. Então, tem aqui que reconhece o GAG, do HIV, enfim, várias proteínas. E esses TCRs são considerados TCRs que se ligam ao seu antígeno com alta afinidade. Em azul, são aqui alguns peptídeos que reconhecem, são alguns TCRs que reconhecem peptídeos presentes em células tumorais. E aí, essa ligação é uma ligação considerada de baixa afinidade, né? Então, é isso que acontece. Então, as nossas células T naturalmente reconhecem os antígenos próprios com baixa afinidade. E aí vem o nosso desafio, como fazer com que os linfócitos T consigam atacar células tumorais com alta afinidade. E aí entra a nossa molécula, o CAR, né, que o Rodrigo comentou. Então, o CAR, que é essa molécula aqui, ela nada mais é, né, simplificando a estrutura dela, ela tem a região intracelular que vem do TCR, e como o Rodrigo falou, ela vai disparar, né, o sinal, a transdução de sinal para ativar a célula T. Só que no local de reconhecimento do antígeno, né, essa região do TCR que reconhece o antígeno, ela é trocada por uma região de um anticorpo monoclonal. Então, o que é feito, né, você pega uma proteína humana, então no nosso caso, o nosso alvo aqui de estudo vai ser o CD19. Então, como isso é feito? Né? Você pega o CD19 humano, injeta num camundongo, esse camundongo produz anticorpos que podem ser de alta afinidade contra a proteína humana, essas células B são isoladas, formam-se hibridomas, até você conseguir selecionar os anticorpos monoclonais de alta afinidade. Então, essa região variável de reconhecimento, que agora tem alta afinidade, ela é então colocada aqui no CAR. E aí a gente tem esse TCR, essa molécula quimérica artificial, que a gente chama de CAR. Tá? E aí, como o Rodrigo falou, né, a gente tem as duas gerações, eu vou falar, tem até algo mais, mas as mais conhecidas realmente são a primeira e a segunda geração. A primeira geração, que o Rodrigo comentou muito bem, ela tem uma única molécula que vai fazer a transdução de sinal, que é o CD3-eta. Tá? Essa molécula ela apresentou alta afinidade com o seu antígeno, mas os modelos in vivo que utilizaram essa molécula não conseguiram uma ação, né, de eliminar a célula tumoral. Então, a partir desse momento, eles resolveram colocar uma molécula coestimulatória para tentar aumentar a potência desse CAR. Como o Rodrigo falou, fazer com que a célula passe a expandir e permaneça, né, em vivo. Então, são chamadas moléculas de segunda geração.
E segunda geração a gente tem o CD28 e 41B, né? Qualquer uma dessas duas moléculas. E a maioria dos ensaios clínicos, que inclusive o Rodrigo mostrou naquela tabela, são referentes a essa molécula aqui de segunda geração. Tá? Só que, além da segunda geração, eles tentaram ainda aumentar essa resposta imunológica. Então, eles colocaram mais uma molécula coestimulatória, e aí surgiu o CAR de terceira geração. Tá? E aí o CAR de terceira geração não tem ainda nenhum ensaio clínico, acho que teve alguns ensaios pré-clínicos e que mostrou uma alta liberação de citocina e se mostrou bastante tóxico. Tá? Então, só para fazer uma analogia, né? Esse consegue reconhecer muito bem, mas não dispara uma resposta imune efetiva. E o de segunda geração, que ainda é o que tem a resposta em vivo mais efetiva. Opa. E aí tem o de quarta geração, que vem sendo desenvolvido pelo grupo do Carduni. Ele ainda está em fase pré-clínica, né, de testes. Ele é considerado de truck ou armored car, porque ele é mais potente. Então, na verdade, ele é uma molécula de segunda geração, que contém o 41B, só que ele também carrega um gene que ele vai expressar IL-12. Então, quando você tem o CAR ativado, ele reconhece a célula tumoral, além dele fazer a ativação do linfócito, ele também libera IL-12, que vai atrair células do sistema imune e tentar eliminar o tumor. Então, a expectativa deles é que esse CAR seja utilizado mais em tumores sólidos, tá? Mas ainda está em fase de teste. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, do mecanismo desse CAR, né? Então, aqui eu peguei um CAR que é de segunda geração, que é o mais conhecido. Então, a gente tem a parte intracelular, né, com a molécula coestimulatória, e a região que vai reconhecer o nosso antígeno-alvo. Então, quando ocorre essa interação, o TCR, agora do CAR, ele é ativado, né, ele faz a transdução de sinal e vai fazer com que o linfócito T produza os grânulos, né, as enzimas que vão levar a lise ao tumor, à célula do tumor. Então, a gente consegue ter uma resposta imune bem efetiva com um linfócito T humano contra uma célula tumoral também humana, né? Você consegue mudar essa região de reconhecimento e aumentar a afinidade. Então, esse é basicamente o mecanismo de ação do CAR de segunda geração. E aí, por que o CD19, né, que é o foco do nosso estudo? Então, realmente é muito difícil você escolher que antígeno você atacar, né, qual que você vai colocar, que vai ser o reconhecimento do seu CAR. Então, o CD19 ele é o clássico, ele é o que vem mais bem estudado, então a gente resolveu também aprender um pouco com ele, já que é um CAR que está bem estabelecido. E o grande motivo que ele vem dando bastante certo é porque a expressão do CD19 ele é praticamente restrito às células B. Então, aqui vocês podem ver, né, em todos os desenvolvimentos, toda a maturação do linfócito B, você tem expressão do CD19, mas você não tem expressão do CD19 na célula-tronco hematopoética. Então, você consegue aliviar a célula hematopoética do ataque do CAR, tá? E você consegue, então, eliminar apenas linfócitos B e não atacaria outros tecidos saudáveis do indivíduo. Então, esse é o primeiro ponto, tentar achar um alvo que seja exclusivo do tumor. E aqui são os clinical trials, que o Rodrigo até mostrou uma tabela bem mais completa, mas só para falar da molécula em si. Esses dois primeiros, que são os mais antigos, foram os que testaram o de primeira geração, que não tiveram resultados muito promissores. Todos esses outros aqui utilizam, e mais os outros que o Rodrigo mostrou também na tabela anterior, são estudos clínicos já publicados utilizando o CAR de segunda geração. Eu marquei porque esse é o CAR que foi adquirido, que está aqui no Hemocentro, que ele contém a molécula 41BB, tá, que é utilizado pelo grupo do Carduni, tá, só para mostrar para vocês o estudo clínico. E aí, enfim, apesar da melhora da terapia com CAR, a gente também não pode deixar de falar das desvantagens, que o Rodrigo falou muito bem da parte clínica, e eu vou falar um pouquinho da parte da molécula, né, do CAR, e quais seriam as evoluções desse CAR para melhorar a terapia. Então, o primeiro problema é que se trata de uma terapia autóloga.
Então, para cada paciente, você tem que desenvolver um bioprocesso, que a Camila vai explicar em seguida. Mas isso gera uma dificuldade, aumenta custo, você não tem uma homogeneização do seu produto. Então, esse é o primeiro problema. Um segundo problema em relação à molécula é que cada CAR é específico para um único antígeno. Então, se a gente pensar em massas tumorais que são bem heterogêneas, você teria que fazer vários CARs e fazer diferentes infusões no paciente. Então, você também faz uma restrição da utilização do CAR. E as outras desvantagens, que são, na verdade, os efeitos colaterais, que o Rodrigo comentou, que é a depressão de células B nos pacientes, mas que esses podem ser tratados com imunoglobulinas, e a síndrome, né, de liberação de citocinas, que também deve ser controlado. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das inovações em relação à molécula para tentar melhorar um pouquinho essas desvantagens. Opa! Bom, então, né, o que vem sendo mudado na molécula, eles estão tentando aumentar a especificidade do CAR em relação à célula tumoral. Então, tem um CAR que eles chamam de CAR biespecífico. Então, esse CAR biespecífico, ele possui dois receptores quiméricos. E para ele ser ativado, os dois receptores precisam encontrar dois antígenos. Então, não é apenas um, como o CD19. Basta ele encontrar o CD19, ele é ativado. No biespecífico, eu preciso de dois antígenos da célula tumoral para dar ativação. Então, eu consigo poupar as células saudáveis que tenham um ou outro desses antígenos. Tá? Nessa mesma linha, tem os iCARs, que são os CARs inibidores. Ele também funciona muito parecido, né? Ele tem dois receptores, um sendo um CAR completo, e o outro receptor, ele reconhece um antígeno, enfim, escolhido para uma célula saudável, só que quando os dois antígenos estão ligados com os seus respectivos receptores, a expressão de PD1 inibe a ativação da célula T. Tá? Então, na célula saudável, você não tem ativação do seu CAR. E quando você encontra uma célula tumoral que tem apenas um dos antígenos, a ativação é completa e aí consegue, então, a destruição da célula tumoral. Tá? Uma outra tentativa, né, não para aumentar a especificidade, mas para tentar aumentar a segurança da utilização do CAR, né, que é como o Rodrigo falou. Qual que é a vantagem? Que essa célula fique muito tempo no paciente, e se o paciente tiver algum problema, alguma reação com esse CAR, como retirar o CAR da circulação? Então, esse é um problema. A partir do momento que a célula está infundida no paciente, não tem mais o que fazer, enfim, a célula está lá, tem que esperar acabar a ação da célula. Então, uma das tentativas que vem sendo estudada é colocar um gene suicida dentro da célula que recebeu o CAR. Então, ele funciona da seguinte forma. Você coloca um CAR que você deseja reconhecer seu antígeno, e além do CAR, você coloca um gene que vai expressar a caspase. E aí é uma caspase sintética, enfim, ela é engenheirada, e você expressa ela fica sendo expressa de uma forma contínua, só que sempre em formas de monômero. Ela só vai ser ativa quando ela formar dímero. E para ela formar dímero, você precisa injetar no paciente uma droga, que você injeta isso pela corrente sanguínea, e ali essa droga consegue entrar na célula, dimerizar a caspase e levar à morte celular da célula que tem o CAR. Tá? Então, eu trouxe até aqui a referência da Plus One. Eles fizeram um estudo e mostraram que eles conseguem, após 12 horas da aplicação dessa droga, eles conseguem levar 95% das células para apoptose. Então, eles conseguiriam retirar, né, esse CAR da circulação. Tá? Claro que isso ainda está em fase de teste, mas já são preocupações que a gente precisa ter, né? Como retirar isso do paciente. E aí uma nova linha que está sendo bastante comentada aqui, enfim, nos congressos, que seria o CAR universal, né? Então, como eu falei para vocês, uma das desvantagens é de se tratar de uma terapia autóloga. Então, como transformar essa terapia numa terapia halogênica e facilitar e melhorar, né, diminuir os custos e tentar atender mais pacientes. Então, uma das tentativas, né, que está sendo investida
é tentar nocautear, bloquear todos os TCRs endógenos da célula T. Então, você teria um doador, os TCRs endógenos do paciente são nocauteados, no caso desse artigo da Blood, ele usa Zinkerfinger, já tem alguns usando CRISPR, enfim, você consegue nocautear o gene na célula e inserir seu CAR. Como o seu CAR ele age de forma independente, enfim, você tem o seu CAR e agora você tem uma célula que você poderia infundir em vários pacientes. E uma outra alternativa, que também é bem parecida, eles chamam de Universal CAR, eu chamei aqui de Switchable CAR, porque ele vem mais ou menos na mesma linha, né, de você da terapia, de não ser mais autóloga, né, ela continua sendo uma terapia autóloga, mas aqui é uma inovação bem interessante. O que eles fizeram, o grupo desse pesquisador, que é da Universidade de Purdue, eles trabalham com moléculas sintéticas que elas interagem com receptores de células de câncer. No caso, ele usa para câncer de ovário. E ele utilizava FITC para marcar essas células para ajudar na cirurgia. Então, ele conseguia uma molécula sintética que se ligava com alta afinidade a receptores de células tumorais. E aí, o que eles apresentaram no congresso esse ano foi o seguinte: usar essa molécula que era utilizada para monitoramento de cirurgias, mas para ela ser detectada por um CAR. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: pegaram um CAR, né? Em vez de fazer um CAR que tivesse um receptor para uma proteína, para reconhecer um antígeno humano, eles colocam um receptor para FITC, que é a molécula dele, que ele usa. E essa molécula FITC dele, ela fica então acoplada com uma molécula também sintética que vai se ligar a um receptor que ele quer de uma célula tumoral. Então, o que ele mostrou é que esse CAR, por isso que ele chama de universal também, porque esse CAR ele não detecta nenhuma molécula humana, né? Ele vai detectar essas moléculas intermediárias, né, que são os adaptadores. Então, ele consegue, com esse adaptador, fazer a ligação do CAR com uma célula tumoral e aí ativar a lise celular. Então, isso foi feito para câncer de ovário, então aqui ele mostra, né, que com o adaptador você consegue ativar. E aí aparecem, né, várias vantagens nesse sistema. Primeiro, o sistema é que você já não precisa de um gene suicida, do liga e desliga. O liga e desliga pode ser feito com adição dessa molécula. Então, por exemplo, essas moléculas têm uma meia-vida curta. Se você adiciona na circulação, dali 48 horas você já não tem mais essa molécula. Você tem que readicionar para que o CAR continue lisando a célula. Então você consegue ligar e desligar. Então essa é a grande vantagem. A segunda desvantagem é que um único CAR poderia reconhecer diferentes moléculas. A única coisa que teria que ser feita é mudar essa região de ligação com os receptores. E aí esse ano saiu exatamente isso, né, no PNAS, mostrando o CD19, que é um alvo bem clássico. Então, a estratégia é exatamente a mesma, é um CAR o sequenciamento anti-FITC, e FITC aqui é fusionado a uma proteína que vai se ligar ao receptor CD19. E aqui eu trouxe para vocês, essa seria a região variável do CD19, né? Então só para relembrar, essa é a região variável que é clonada no CAR. Então o que eles fizeram? Essa região que tem que se ligar aqui ao receptor é exatamente essa região que veio do monoclonal que eu mostrei lá nos primeiros slides. Então o que eles fizeram em modelo in vivo foi bem interessante. Eles pegaram essa molécula do CD19 e fusionaram com FITC em diferentes regiões, aqui marcadas em azul, para ver qual que seria a região de fusão que não iria afetar mais a ligação dele com o receptor. Tá? E o que eles fizeram foi pegar células tumorais, né, células B tumorais, injetaram no camundongo NSG e trataram com CAR anti-CD19 convencional, que é o que nós temos, né? Então, ele mostra aqui as células tumorais, né, no 6º dia, faz a infusão do CAR comum, e aí ele tem aqui mostrando que os camundongos ficaram livres das células tumorais. A mesma coisa ele fez utilizando essa molécula
né, do jeito que ela está aqui, sem a fusão com FITS. Então, ou seja, essa molécula ela consegue apenas se ligar ao receptor da célula tumoral, mas ela não consegue ativar a célula T. E aí o que eles mostraram que a infusão apenas dessa molécula não tem efeito nenhum. O CAR não é ativado, né, e as células tumorais crescem. E essas aqui são todas as combinações, isso é apenas um controle negativo, mas aqui todas as combinações de fusão dessa região do CD19 com o FITS. E aí eles chegam à conclusão que essa região, a fusão na região AB com o FITS, é a que consegue ter uma resposta bem semelhante ao CAR convencional. Então, esse ano foi a primeira vez que eles mostraram em vivo, né, esse liga e desliga da molécula em camundongos. No artigo também eles mostram essa fusão com o CD22, se eu não me engano. Então, a ideia é exatamente isso que o Rodrigo falou. Alguns pacientes têm a volta do tumor, mas já não mais com CD19, com outro antígeno, e aí você consegue mudar essa molécula. Nesse artigo eles não mostraram em vivo, mas eles mostraram a eficiência de ligação com outros antígenos. Então, com certeza, né, a geração dessa molécula ainda é um passo bem difícil para se ter essa ligação com alta afinidade. Mas pelo menos com uma molécula já funciona e é possível ligar e desligar usando um adaptador sintético. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho, bem rapidinho, que depois a gente faz um intervalinho e a gente continua, o que a gente tem aqui no Hemocentro. Então a gente adquiriu, foi fim do ano passado, o CAR de segunda geração. Então ele está presente num vetor lentiviral, tá? A gente tem a molécula coestimulatória 41BB e ele reconhece o CD19. Tá? O que a gente fez até agora, a gente colocou esse vetor, né, para produção de vírus. Então a gente fez a produção das partículas virais aqui no Hemocentro. A gente fez uma produção ainda caseira e com essa produção aqui no Hemocentro a gente conseguiu de 10 a 8 unidades de vírus por ml, mas que já foi suficiente para fazer alguns testezinhos, testes pequenos. Um deles foi transduzir a Jurkart, uma linhagem, e a gente transduziu essas linhagens com quantidades diferentes de vírus. Então a gente usou 5 vírus por célula e 10 vírus por célula, e a gente viu que o número de cópias do lentivírus dentro das células foi bem alto. Então isso é um bom sinal que a gente pode fazer as infecções usando menos vírus. Então, agora o próximo passo é usar os linfócitos de pessoas, né, saudáveis, não mais linhagens, para a gente tentar avaliar qual que é a melhor quantidade de vírus, para a gente ter a melhor quantidade de células positivas, né, sem ter uma toxicidade muito grande para a célula. Então, isso aqui a gente já está aqui no Hemocentro. E outras linhagens que a gente recebeu, né, que acho que é importante até para a gente falar e discutir o que vai ser feito no projeto. Adquirimos 2 linhagens de linfócitos, de linfócitos B, que são CD19 positivos, a SUP-B15 e a RAGE. Então, aqui só para mostrar a porcentagem de CD19 expresso nessas células, né? Então, essas células vão ser testadas, né, in vitro para a gente avaliar o ataque, né, como que o nosso CAR vai conseguir, e a eficiência dele em eliminar essas células in vitro e posteriormente em vivo, né, essas células podem ser injetadas nos camundongos para a gente ter o nosso modelo em vivo e testar o CAR. Tá? E um outro braço que, enfim, não vai ser discutido aqui no workshop, mas que também foi adquirido e que pode vir a ser utilizado no nosso projeto, né, dependendo de como as coisas andarem, é uma NK. Então, essa NK, ela é uma linhagem, né, e ela vem sendo bastante utilizada pelo grupo, o grupo europeu. Inclusive ela foi desenvolvida no grupo onde eu fiz doutorado. Então, por isso que eu entrei em contato, e o que eles estão fazendo é colocar o CAR dentro dessa linhagem NK. Então, isso facilita o bioprocesso, porque ela não precisa ser autóloga. E ela, segundo eles, segundo os relatos, eles estão no estudo de fase clínica 1 e já iniciaram fase clínica 2, não para CD19, é um outro alvo, mas eles mostram resultados bastante promissores e que essa célula tem uma resposta muito boa e ela tem um perfil de fácil expansão, eles conseguem montar toda uma plataforma de produção e inserir o CAR. Então, a gente também tem essa
linhagem no laboratório que a gente pode usar aí posteriormente. Eu acho que é isso. Agora, Camila, acho que era bom a gente fazer um intervalinho.